E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre processo penal e especificamente sobre um tema aí bastante importante, tutela cautelar aqui no processo penal. Você talvez nunca tenha ouvido falar em tutela cautelar e deve estar aí se perguntando o que isso realmente significa. E aqui o meu objetivo é trazer para vocês realmente esse significado e quando serão aplicáveis as tutelas cautelares aqui no âmbito do processo penal. Então, pessoal, em relação aí ao que a própria legislação nos traz, o objetivo das tutelas cautelares é justamente assegurar a apuração de um fato delituoso, a futura execução da pena, a proteção da coletividade e até mesmo aí o ressarcimento do dano que foi causado por aquele delito. Como nós sabemos que o processo ele acaba sendo demorado, né? Então ele acaba sendo moroso, nós precisamos ter algum meio para garantir, né, que esse tempo que decorre no processo não venha a ocorrer aí o perdimento de algum tipo de prova. Em relação às medidas cautelares aqui no processo penal, nós podemos ter aquelas de natureza patrimonial, nós vamos ter as relativas à prova, vamos ter as medidas cautelares de natureza pessoal. Então, qual é a diferença entre elas? As medidas cautelares de natureza patrimonial, como o próprio nome já diz, o objetivo é justamente reparar o dano e evitar aí o perecimento, o perdimento de bens, como o efeito lá da condenação. Elas estão previstas nos artigos 118 a 144 aí do Código de Processo Penal. As que são relativas à prova são justamente relacionadas aí à obtenção de uma prova para o processo, e a finalidade é justamente assegurar a sua utilização ou evitar ainda o seu perecimento. Então, por isso que são autorizadas, por exemplo, buscas domiciliares. Então, o objetivo é justamente evitar o perdimento de uma prova. Por quê? Porque se essa busca não for realizada nesse momento, e ocorrer todo o processo para depois fazer essa busca domiciliar, alguma prova pode ser perdida. É possível ainda que seja feito a oitiva de uma pessoa que pode vir a óbito, por exemplo, no decorrer do processo. Vamos supor que seja uma pessoa idosa, uma pessoa doente, uma pessoa que, se o processo demorar 10 anos, vamos supor, ela talvez não esteja mais viva para prestar esse esclarecimento. Então, isso pode ocorrer de uma forma cautelar. E nós temos por último aqui, e de extrema relevância, as medidas cautelares de natureza pessoal, que são justamente as medidas restritivas ou privativas de liberdade de locomoção. E para que nós possamos falar realmente nessas medidas cautelares, nós precisamos entender aí quais são os pressupostos para que elas realmente ocorram. E, ao contrário do que talvez você já tenha estudado lá no âmbito do processo civil, em que nós falamos em periculum in mora e fumus boniuris. Então, você que não é do direito pode estar aí totalmente perdido sem entender o que isso significa. Então, o fumus boniuris significa a fumaça do bom direito e o periculum in mora é o perigo da demora. Mas aqui para o processo penal, nós precisamos fazer uma adaptação desses nomes, né, dessas expressões latinas. Por quê? Porque se nós utilizarmos ao pé da letra, né, o que significam essas expressões, vai ficar bastante impróprio aqui para o processo penal. Embora nós saibamos que alguns doutrinadores utilizam esse mesmo termo, mas nós precisamos fazer uma adequação. E inclusive o doutrinador aí, né, o Aury Lopes Júnior traz para nós algumas definições sobre isso e a importância de nós fazermos aqui a adequação desses termos. O fumus boniuris, que seria essa aparência do bom direito, uma plausibilidade para que esse direito requerido venha a ser decidido de uma maneira favorável, nós precisamos adequar ele aqui no processo penal para o fumus comissi delicti. E o que isso significa, então? Eu preciso ter aí elementos de que realmente ocorreu aquele crime, então é a prova da materialidade, e nós precisamos ter indícios suficientes de autoria ou de participação nesse delito. Então, aqui nós temos uma plausibilidade de punir do Estado. Então, a gente não fala mais lá, né, do fumus boniuris, mas eu falo aqui em fumus comissi delicti. Então, eu preciso atualizar aqui, né, trazer um novo nome para o processo penal.
E o periculum in mora, né, lá no processo civil, seria realmente a demora do processo, né? Então, quer dizer que se eu não conseguir aquilo imediatamente, eu vou ter um prejuízo. Isso falando lá no processo civil. Mas trazendo aqui para o processo penal, aqui nós não vamos ter um perigo do tempo, né, em relação à demora desse processo. Aqui eu preciso falar em relação ao risco de liberdade daquela pessoa. Por que aquela pessoa ela precisa ser presa, por exemplo, né? Então, aqui a gente precisa manter aquela pessoa presa ou preciso ter outra medida cautelar, porque aquela pessoa, se ela ficar livre, né, ela pode oferecer aí um risco ao processo, um risco à própria sociedade. Então, aqui eu vou falar em periculum libertatis. E ambas essas expressões, nós vamos encontrar elas lá nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal. Ainda nós precisamos saber que o juiz, ele sempre vai ter que analisar de forma proporcional. Então, aqui nós temos o princípio da proporcionalidade. Ele vai ter que optar sempre pela opção menos gravosa. Ele precisa, então, preservar ao máximo a liberdade de locomoção da pessoa. Então, uma pessoa no Brasil, em tese, ela deveria apenas ser presa e continuar presa se realmente for extremamente necessário. Caso contrário, aí, o juiz, ele deveria determinar medidas cautelares diversas da prisão, justamente porque a prisão deve ser a última alternativa. Quando nós falamos em medidas cautelares, nós precisamos falar sobre as características também dessas medidas. Então, nós temos a característica de acessoriedade, isso significa que para que exista uma medida cautelar, um procedimento relacionado à medida cautelar, nós precisamos que exista um processo principal. Eu tenho a característica da preventividade, ou seja, o objetivo é prevenir a ocorrência de danos de difícil reparação enquanto esse processo não for finalizado. Nós vamos ter a instrumentalidade hipotética e qualificado, justamente porque o objetivo visa assegurar aí a eficácia prática dessa atividade jurisdicional. Então, por isso que nós falamos nessa instrumentalidade. Então, ela é hipotética, porque o resultado final de um processo penal, ele é incerto, não se sabe se essa pessoa vai vir a ser condenada ou não vai. E é qualificada porque tutela o processo, que também acaba sendo aí um instrumento para que nós tenhamos a aplicação do direito ao caso concreto. Nós teremos também a ideia de provisoriedade, que essa é uma característica da sua eficácia, justamente porque lá no final do processo, essa medida cautelar ela vai deixar de existir quando nós tivermos o resultado final, seja com uma absolvição ou com uma condenação. Nós vamos ter ainda a revogabilidade ou variabilidade, ou seja, isso depende da persistência de motivos que ensejaram a sua decretação. Então, se no decorrer de um processo não existirem mais elementos para que, por exemplo, uma pessoa continue presa, essa medida cautelar ela deve ser revogada. E lembrando que, como nós vimos anteriormente, as medidas cautelares não são apenas as prisões. Pode ser, mas nós temos outras também diversas aí. Nós podemos ter a oitiva de testemunhas que estão em estado grave de saúde, nós podemos ter ainda busca domiciliar na residência de uma pessoa que pode estar sendo investigada pelo cometimento de algum crime. Nós temos ainda a característica de não definitividade e temos a referibilidade, justamente porque essa medida ela se relaciona a uma situação de perigo. Então, ela precisa estar relacionada a um direito que deve ser protegido. E ainda nós temos a ideia de jurisdicionalidade, justamente porque apenas o judiciário, pode decretar uma medida cautelar. E lembrando que ela precisa ter uma representação, um pedido da autoridade policial, que é o delegado de polícia, ou ainda do próprio Ministério Público, a depender do caso. E a última característica que nós temos é a sumariedade, porque ela está limitada e o juiz ele pode rever essa decisão a qualquer tempo. Então, ele não precisa ter um juízo de certeza para decretar uma medida cautelar. Ele precisa ter apenas uma probabilidade ali do direito para que ela seja realmente decretada e que seja lá consubstanciada naquelas expressões que eu expliquei anteriormente, que é o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
E na prática, como que ocorre então a aplicação dessas medidas cautelares? Então, elas podem ser aplicadas tanto isoladas como cumulativamente. Obviamente que vai depender da situação em concreto e se elas vão ser compatíveis entre si. Até o advento aí do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, a regra era que o juiz ele não poderia decretar nenhuma medida cautelar de ofício somente lá na fase investigatória. O que é decretar de ofício? É fazer isso sem que ele tivesse sido motivado, sem que alguém tivesse requerido para ele, seja o delegado, seja o próprio Ministério Público. Mas hoje a regra que nós temos é que o juiz ele não pode decretar nenhuma medida cautelar de ofício em nenhuma hipótese. Então ele precisa sempre ser provocado para que ele realmente venha decretar aí uma medida cautelar. E isso quem dispõe para nós também é o artigo 282, no parágrafo 2º, e o 311 aí do Código de Processo Penal. E depois que o juiz decreta essa medida cautelar, ele pode rever de ofício, então ele pode reanalisar, né? Então ele pode substituir, pode revogar ela, né? Então, caso ele veja no decorrer do processo que isso seja necessário. E essa disposição, essa possibilidade também está no 282, mas no parágrafo 5º. Via de regra, esse requerimento de uma medida cautelar, seja lá na fase investigatória, no inquérito policial, ou no curso de uma ação penal, ele deve ser submetido a um contraditório prévio dessa pessoa que está sendo aí investigada, processada. E isso quem nos traz é o 282, parágrafo 3º. E nós falamos tudo isso para entender um pouco mais sobre as tutelas cautelares, mas nós precisamos entender em que momento isso tudo ocorre, né? Então, você pode estar aí se questionando, mas como que isso ocorre na prática? Em que momento que isso vai acontecer? Então, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui, e aí em um outro vídeo nós podemos também especificar melhor sobre isso, se for do interesse de vocês. Mas antes de eu continuar, não esquece aqui de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa um comentário se você está gostando desse vídeo ou não, que aí isso me ajuda também a fazer novos vídeos e também a chegar aí para outras pessoas. Para nós finalizarmos o nosso vídeo de hoje, eu preciso fazer uma breve recapitulação com vocês. Então, como que nós vamos chegar a esse momento dessa tal de tutela cautelar? Então, nós precisamos entender que em um processo penal, ele só vai existir se ocorrer o quê? Nós precisamos ter a ocorrência de um fato tido como crime no mundo para que eu tenha um processo penal. Então, sempre que eu explico essa matéria, eu preciso explicar primeiro que nós precisamos da ocorrência de um fato tido como crime, que nós vamos estudar lá no direito penal, um fato típico, ilícito e culpável, via de regra. Nós precisamos ter essas 3 características para que eu tenha algo definido como crime. Então, ok, uma pessoa foi lá e furtou um celular. Ok, eu tive um fato previsto como crime, porque se eu olhar lá no Código Penal, existe uma conduta dizendo que aquilo lá é considerado crime. E aí, decorrente daquilo, nós vamos ter todo um processo penal. E aí, nós vamos ter, antes, inclusive, do processo penal, nós vamos ter a fase investigatória, que é a fase lá do inquérito policial, em que vai ocorrer na delegacia de polícia. Então, nós vamos ter toda essa investigação em que chegará a análise se realmente foi aquela pessoa que praticou, quais foram os motivos, se existe algum estado de necessidade, por exemplo, o que aconteceu, por que aquilo foi praticado. E aí, então, eu tenho a ocorrência de um fato tido como crime, eu vou ter todo o inquérito policial, e aí eu vou ter o processo penal que vai iniciar com uma denúncia. A denúncia, via de regra, dá início ao processo penal. Nós podemos ter também as ações privadas, que aí vão iniciar por meio de uma queixa-crime, mas isso é assunto para um outro vídeo, não vamos confundir aqui. Então, depois dessa denúncia, nós vamos ter todo um processo penal, que também nós não vamos entrar aqui de forma específica nesse vídeo. Mas o que eu preciso que você entenda é que essa ideia da tutela cautelar no processo penal, ela pode começar tanto aqui nessa fase investigatória, como também no processo penal. No começo do vídeo, eu expliquei que nós temos medidas cautelares de natureza patrimonial,
relativas à prova e de natureza pessoal, então nós podemos ter lá durante o inquérito a ocorrência aí de uma busca domiciliar, por exemplo, de uma interceptação telefônica, e aí eu posso ter inclusive uma prisão preventiva, uma prisão temporária, dependendo da hipótese, para assegurar a apuração desse fato delituoso, para que eu possa realmente fazer essa análise de que foi realmente aquela pessoa que cometeu aquele crime e, consequentemente, ela venha a ser responsabilizada lá no final. Porque pensem, se eu não fizer uma interceptação telefônica aqui logo no início, para saber se estão ocorrendo indícios de prática de crimes ou não, se eu não fizer isso nesse momento, eu vou perder a oportunidade. E aí, o que adianta eu fazer isso lá no final do processo? Não vai mais ter eficácia nenhuma. Então, por isso que as medidas cautelares, elas existem logo no início. E nós precisamos diferenciá-las do processo civil, justamente para adequar aqui aos conceitos que nós vimos no decorrer desse vídeo. E aí, você gostou do vídeo até agora? O meu objetivo não era fazer um vídeo muito extenso, então eu não vou continuar aqui falando sobre esse tema, mas para um próximo nós vamos falar um pouco mais sobre as prisões aqui no âmbito do processo penal. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo para que eu possa lhe ajudar, possa lhe responder. E lembrando, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aqui a sua curtida e compartilha com os seus amigos, com quem gostaria de saber, quem está estudando sobre essa matéria. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar mais pessoas. E muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência de ter ficado até o final e continua me acompanhando que nós teremos novos vídeos aí na próxima semana. Tchau, tchau!